Esta sessão foi dedicada digamos, à interação, às interações, ou que se sabe sobre a interação entre o tabaco, a nicotina e a Covid-19. E tivemos aqui, no fundo, duas áreas distintas. Por um lado, a área dos grandes estudos epidemiológicos e que procuram estabelecer relações nas grandes populações, e têm surgido imensos estudos em que a questão dos hábitos tabágicos é mencionada, mas como vamos ver, não houve estudos praticamente dirigidos especificamente a esta questão. E depois temos temos a área dos estudos experimentais, que no fundo têm permitido ganhar mais algum conhecimento sobre como é que a exposição ao tabaco e à nicotina podem ter influência na infecção pelo SARS-CoV-2 e de que maneira. Portanto, aquilo que ao início levantou alguma confusão e alguma perplexidade foi que parecia que na análise dos primeiros estudos, que, como digo, não foram direcionados para saber especificamente a relação entre o tabaco e a Covid-19, mas encontrou-se, ou parecia existir um dado que saltava à vista, que era que havia muito poucos fumadores entre os doentes hospitalizados e os doentes diagnosticados. E aquilo que se vê agora com mais calma e com menos pressão que aquela que houve nos primeiros meses, é que de facto há muitos estudos, mas a maior parte dos estudos tem má qualidade metodológica. Aliás, o apresentador apresentou aqui um número de 174 estudos, em que apenas um é que foi considerado com boa qualidade metodológica para se poder tirar conclusões sobre este tema. E aquilo que salta à vista é que a maior parte dos estudos tem missing date, ou seja, nem sequer é referido se os doentes são ou não fumadores ou qual é que é a sua história tabágica. Isto tem múltiplas razões, mas qualquer pessoa que tenha estado envolvida no tratamento direto destes doentes percebe que no meio da pressão digamos, da avalanche de doentes que eram hospitalizados e muitos deles com gravidade, nem sempre era possível estar a colher uma história tabágica e a registá-la. Apesar disso ser, obviamente, um dado muito importante. E, portanto, essa é a nossa experiência também, de que a maior parte destes dados não foram registados e, portanto, muitos destes estudos simplesmente nem sequer referiam se o doente era o facto de não ter tabaco como um fator, se era um missing data ou se era porque, de facto, o doente não tinha essa história. Portanto, isto levanta logo grandes confusões. Há outros vieses também possíveis que o professor Filipides levantou aqui, até na forma como se colhem dados. Se estamos a colher dados apenas nos doentes hospitalizados, é uma coisa. Se estamos a colher dados nos doentes que tiveram um diagnóstico de Covid-19, não foram hospitalizados, mas estavam suficientemente doentes para recorrer ao médico ou ao hospital, ou se estamos a falar daquilo que é mais difícil, que é de ter dados sobre toda a população de pessoas infectadas pela Covid-19. E, portanto, eu acho que vale a pena dar uma olhadela a o estudo mais recente que saiu na Nature, que é do Williamson, que no fundo pôs essas questões e foi fazendo vários ajustes à população, quer a idade ou o sexo, quer a outros fatores, e chegou à conclusão que provavelmente não haverá, ou não haverá grandes diferenças entre a população fumadora e não fumadora em termos de risco de Covid-19, ou então digamos, até será desfavorável para os fumadores. Mas é preciso mais dados. Isto, no fundo, mostra que nós, na ciência, e sobretudo quando estamos a falar de estudos populacionais e a falar de tabaco, precisamos de mais tempo para poder tirar conclusões de uma forma mais clara e, sobretudo, estabelecer associações ou não causais. Pronto. Os outros estudos que foram aqui falados da professora Russo, que é italiana, são experimentais e ela tem uma série de estudos sobre a influência da nicotina diretamente nas células e na forma como isso pode, digamos, alterar
os mecanismos solares que levam ao uptake ou não de vírus como o SARS-CoV-2. E realmente parece haver boa evidência de que tudo isto está ligado ao receptor da ACE2, que já sabíamos que é o receptor onde se liga primariamente o vírus e é um receptor que está a aumentar numa série de situações, a sua expressão. E portanto ele está a aumentar com a exposição à nicotina, e a professora Russo falou aqui que isto tanto acontece na exposição aguda como na exposição crónica, portanto aquela ideia de que um fumador crónico fuma há muito tempo e eventualmente até poderia ter uma desensibilização, isso provavelmente também não é assim, e que, pelo menos do ponto de vista experimental, há uma boa evidência de que isto aumenta a possibilidade de que o SARS-CoV-2 entre nas células e, portanto, depois possa proliferar e desenvolver a infecção. É claro que isto é muito mais complexo do que isto, porque o fumo do tabaco tem muitos outros componentes e, portanto, acho que precisamos de mais tempo também para perceber melhor como é que isto funciona e que outros fatores aqui podem ou não modular isto. E até do ponto de vista do indivíduo, os indivíduos não são todos iguais e a sua predisposição genética também poderá ser diferente. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas que são mais propensas a desenvolver DPOC com o tabaco também têm mais pressão dos receptores ACE2 e também têm mais propensão para se infectarem com o SARS-CoV-2, e isso provavelmente levaria à doença mais grave. Não sabemos se, presumivelmente, essas pessoas poderão também ter mais propensão para outras doenças associadas ao tabaco, outras comorbilidades, e, portanto, é importante que os estudos depois ponderem estes vários fatores. Agora, uma coisa eu acho que é mais ou menos clara é que chegou a ser posta a hipótese, por estudos, aliás, de muito fraca qualidade e até com conflitos de interesse bastante duvidosos com a indústria do tabaco, de que a nicotina poderia funcionar como um fator protetor, e não há evidência nenhuma, portanto, isto já foi formulado até pela própria OMS e há mais evidência que suporta isto, que não há evidência nenhuma de que o tabaco ou a nicotina seja protetor para a infecção Covid-19. Precisamos de mais para saber se realmente é um fator de risco monitorável ou não. Também não parece haver muitas dúvidas que naqueles que ficam doentes, os fumadores têm pior outcome, ou seja, desenvolvem doença mais grave e têm mais probabilidade de ir parar uma unidade de cuidados intensivos ou de necessidade de ventilação ou até de morrer das complicações da doença. Portanto, temos muito ainda para saber sobre este tema e, sobretudo, precisávamos agora de estudos populacionais grandes em que se aborde primariamente estas questões. Há muita coisa, por exemplo, que ainda não se sabe também sobre os outros produtos de tabaco, porque aí também haverá exposição à nicotina, mas o conjunto de compostos poderá ser um pouco diferente. E, portanto, não temos nenhuma informação epidemiológica sobre isso. Até é mais difícil até fazer esse registro na colheita da história destes doentes. Há muitos doentes que até têm usos duplos ou triplos e, portanto, tudo isto se complica e vamos precisar de mais tempo para ter mais dados sobre esses aspectos.